Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E conforme vocês viram no título aí, né, vamos bater um papo, né, um bate-papo. E é lógico, tanta coisa acontecendo, né, e eu queria me sentir como se a gente estivesse realmente conversando, né, todos nós aqui que são ouvintes desses podcasts que estão ouvindo aqui agora, né, imagine que a gente está numa mesa conversando, né, lógico que não presencialmente, mas sinto que cada um aí que está ouvindo aí, né, pode contribuir um pouquinho com forças positivas aqui nos comentários, e a gente pode sim, com certeza, confabular de ideias, né, isso é bem importante. E o interessante é lógico, né, estamos vivendo numa época difícil. Muitos especialistas estão falando que realmente tem coisas que não dá para prever. A gente vê os governos de países aí tentando fazer o seu melhor, né, alguns mais tarde, outros a tempo, né, e é lógico, o que vai vir ainda é um grande segredo, né, da humanidade. A gente não sabe o quanto essa crise vai durar ou o que vai acontecer ao certo, né? Especialistas, eles tentam jogar algo e a gente vai tentando captar e montar cada um na sua cabeça aí o que acha, né? E lógico, já surge teoria, surge muita coisa. Há quem diga que vai ficar por muito tempo nessa crise, que não vai passar por anos, né? Lógico, tem gente que pensa assim, lógico que não queremos, mas são as teorias aí que são apresentadas, né? Outros falam que, poxa, logo isso acaba, é mentira tudo que está acontecendo, né? Foi invenção e tralalá. Mas a gente sabe que está muito difícil mesmo. A gente sente, né, toda a tensão desse momento, né? E tudo que a gente quer é que a situação, seja lá como for, que acabe bem, né? E para muita gente isso já parece impossível, né? Não tem como a dimensão que está acabar bem. Mas a gente espera isso sim. E tenho pensado muito sobre isso, né? E o quanto que a gente tem que tentar pensar de uma maneira positiva para a gente acabar não enlouquecendo mesmo, né? E esse enlouquecer que eu digo acontece, né? São pessoas aí que não sabem mais como lidar com a situação, e existe muito isso, né? O emocional da pessoa vai lá embaixo, né? Ela acaba indo aflorando algum problema emocional, né? Isso pode se tornar até, sabe, patológico, né? E tem que se prestar atenção nisso, né? É lógico, toda hora que você liga a televisão, que você vai pôr um vídeo na internet, lá no YouTube, e tralalá, né? Você sempre vai ver alguma coisa negativa, e é o que mais está tendo, né? Se a gente parar para pensar, é lógico que a gente vinha de muitas notícias, quase todo dia era uma desgraça atrás da outra, mas quando você quando liga a TV ou qualquer meio de comunicação, internet, rádio, que seja, qualquer coisa, você só vê coisas negativas, né? Para não falar, aí vamos por quê? 97% de notícias negativas e algumas coisas tentando escapar desse assunto, mas não tem como, é só esse assunto quase. Então é prejudicial. Então os cuidados para isso é de cada um, né? Não tem alguém que vai falar assim, tenta fazer isso e tal. Aí até teve aquela declaração do Mandetta, lembra? Desliga um pouco a televisão, lembra disso aí que ele falou? Às vezes é tóxico demais. É lógico, foi um baita de um conselho que ele falou ali, né? Baita de um conselho. Mas cada um tem que procurar o seu meio, de um subterfúgio para sua mente, porque senão você só abastece ela dessas coisas. E a gente sabe que não acaba bem algo que se abastece apenas de coisas ruins. Mas é isso aí, né? A gente tem que tentar superar. Lógico, né? Não vamos fugir aqui da temática de todo o trabalho aqui, né? Mas a gente sabe que a igreja, por exemplo, ela tá tentando se reinventar, né? A gente sabe que ela não conseguiu prever, né, algo que aconteceu aí que foi desastroso para a humanidade, que é o que a gente está vivendo agora. Nenhum momento conseguiu prever isso aí de nenhuma maneira. Na verdade, falava-se que a conferência vai ser algo extraordinário, como você nunca viu, né? E é lógico que tem gente levando isso agora como essa era a profecia, você nunca viu, tá vendo? Era uma conferência, ele profetizou que é uma como a gente nunca viu, olha lá, ó, agora tem um vírus. Não era isso que ele estava falando, né? Mas dá para se entender, né? É o que a gente fala sempre aqui, não dá para julgar quem pensa mais com a mente fechada, porque a gente sabe que é condicionado a isso,
né? Então eu não faço esse tipo de julgamento aqui nos podcasts porque não é justo. Tá? Não é justo, por exemplo, a gente tentou abrir o olho, a gente conseguiu e você agora sabe um monte de coisa, sabe a história verdadeira de Joseph Smith, da igreja, de onde que vem, e você entende o desvio dos 100 bilhões e tralalá, e vai indo, né? E não é por isso, por saber tudo isso, que agora a gente vai, por exemplo, diminuir a mente de alguém que está fechado lá dentro ainda. Não, né? Na verdade a gente sabe, não temos que criticar. É lógico que a gente fica triste porque de um outro lado da moeda, vendo tudo aquilo lá, a gente sabe que, poxa, quanta falcatrua que tem. Então eu não costumo diminuir ninguém aqui por isso. Né? Se você está pensando muito com a cabeça fechada, é lógico que a gente pensa, nossa, como é que ela não abre o olho? Agora que a gente sabe, é fácil pensar assim. Mas se a gente se colocar no lugar de quem está lá dentro ainda, sabe o quão ruim é isso. Né? Porque ela foi criada e subjugada dentro da corporação da igreja para que ela fique condicionada a certos tipos de pensamentos. O limite vai até um lugar específico e dali não passa. E se passar, está errado ou ela está em transgressão. Então eu entendo sim as pessoas que não querem abrir os olhos ou se fecham para isso. Por isso que é um trabalho demorado, não é todo mundo que consegue, muita gente vai passar por esta vida e vai ainda continuar com o que está acreditando. Tem coisa que não vai acontecer, né, com todas as pessoas, né, e a gente tem que encarar isso, né? É o que eu falo. Mas por que você tem esse trabalho de podcast? Já falei várias vezes, né? Se esses podcasts que eu faço aqui, falando sobre a história da igreja, tralalá, a verdadeira história da igreja, se tiver pelo menos uma pessoa que escute e fala, eu estou com desejo de aprender, eu já atingi o meu objetivo. E repito, não é para que ninguém saia da igreja, saia correndo da igreja, não é o meu objetivo. Tá? E falo de novo, se você está feliz dentro da corporação, da igreja, fique lá. Se você tem bastante amigos e por isso que você quer ficar, fique lá. Se você descobriu um monte de verdades, assim como nós estamos falando aqui há muito tempo, né, mas quer ficar lá por qualquer outro, fique lá, não tem problema. Mas eu gosto, que nem eu já vi. Mas eu gosto dos hinos, eu gosto de ir lá, vai ouvir os hinos. Então eu não julgo ninguém aqui, não gosto de fazer isso. Por quê, né? Eu posso partir pelo menos pelo fato de que eu passei 4 décadas dentro da corporação. Não é justo eu chegar aqui e falar assim, mas a pessoa não está querendo abrir o olho, olha lá. Não preciso. Para que eu vou fazer esse julgamento, né? Se essa pessoa que não abre o olho era eu, né? Algum tempo atrás, por 4 décadas. Né? Essa é a verdadeira empatia que a gente tem que ter. Quando a gente sai aqui, né? Sai e vê o quanto que nos enganaram, né? Mas, mesmo assim, entendo quem está lá. Essa é a verdadeira empatia. E não a empatia que é ensinada dentro da organização para todos nós, enquanto a gente estava lá, que é o quê? Não, você tem que ter empatia pelas outras pessoas de outra religião, mas o preconceito à flor da pele é claro e nítido como uma água cristalina. É ou não é? Não. Eu prefiro que você ande com aquele que é da igreja que não é. E a gente sabe que tem um monte de gente da igreja que comete pecados absurdos e são acobertados e tralalá. Eu mesmo já vi um monte de coisa, né? Líderes que têm um passado obscuro, mas estão lá acobertados por outros líderes que devem favores, aquela coisa. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Mas essa é a verdadeira empatia, né? E tá legal o papo aqui hoje, hein? Então, como né, um bate-papo, né? Então eu queria falar sobre muitas coisas, né? Lógico, a gente, por exemplo, eu estava pensando, né? Teve aquele jejum mundial que foi organizado pelo profeta da restauração, Nelson, né? E muitos fizeram, muitos mandaram WhatsApp para os amigos, família. Eu recebi centenas, talvez, de WhatsApp com a propaganda, né, de que teria esse jejum tal, e muitos já aproveitaram para puxar conversa. Por que você não tal, faz tal, você vai se sentir melhor tal. É interessante que até nesse momento eles usam, né, para poder, eles usam a soberba para chegar até você. E é o que eu falei, né, eu não vou julgar aqui, mas é lógico, é super desconfortável, né? Irmão, por que você não volta para o caminho e aproveite com esse jejum?
Mas por que só por eu não acreditar no que você acredita eu estou fora de um caminho determinado por você? Né? Que caminho que eu tenho que seguir, né, para estar dentro, que é o que você está determinando para mim? Isso não existe. Né? Então as pessoas chegam de uma forma errada, né, para tentar falar para você de algo que eles estão vivenciando lá dentro. Falando até sobre isso, né, em comentários no YouTube, quando eu posto aqui os podcasts, né, ou qualquer outro meio, da círculo de pessoas que eu conheço, né, que sabe desse trabalho que eu faço aqui, né, em podcast, e muitos vêm realmente com várias pedras na mão. Ah, mas você está fora do caminho, não sei o que tem, você tem que voltar, pensa na sua família, não sei o que tem. Por que que o caminho que você quer que eu siga é o certo? Ninguém para pensar isso, né? Olha a soberba, mas eu volto a falar, a gente era assim, quem estava lá, você está ouvindo esse podcast e agora saiu da igreja e descobriu toda a verdade, você entende quando eu falo para você, olha lá como é que está lá dentro. É lá, são condicionados a pensar dessa forma e tratar os outros dessa forma. Né? Então a gente sabe quando ensina empatia, aquelas coisas todas, trate semelhante como a ti mesmo, a gente sempre aprende lá. Nossa, isso aí não funciona na prática dentro da igreja. Né? Até dentro da família. Ouça, você que está ouvindo esse podcast, você vai entender o que eu estou falando. Até dentro da família, você vai e começa a estudar um pouco mais sobre Joseph Smith, sobre a história da igreja e aprende um monte de coisa. E quando as pessoas vão falar com você, você fala, eu descobri alguma coisa um pouco diferente do que ensina dentro da igreja. Já vão te atacar, pô, joga isso fora, você está deixando o inimigo trabalhar em você e você está entrando em apostasia. Porque eles querem que aquele caminho que estão seguindo seja o seu. E a gente tem pregado aqui nos nossos podcasts que você deve ter a liberdade plena de seguir o caminho que você quiser e pesquisar o que você quiser e sem limites. Lembra do quadradinho que a gente sempre fala aqui? Você sai dele e você tem direito de um horizonte sem limites. Isso é bonito, isso é legal de se ver. Então a gente vê um monte de coisa. Então esse jejum, por exemplo, aí, mundial que fizeram, né, deu para revelar mais um pouquinho como que é lá dentro, como que as pessoas pensam e, infelizmente, como que a gente fazia quando estava lá. Né? Alguns anos atrás eu seria como esses, talvez, estava mandando WhatsApp os afastados, né, entre aspas, afastados do caminho que eu queria que eles seguissem, né, e estaria mandando lá mensagem, eu volto para a igreja, volta para Cristo, não fique no poder do inimigo, saia da apostasia. Quanto que a gente tenta comandar a vida das pessoas. Muitos falam lá, não devemos julgar ninguém. É o que mais fazem dentro da igreja, é julgar. E é lógico, né? Nós que já passamos muito tempo, né? Se você passou dentro da igreja, agora já não está mais, mas se passou 1 ano, 2, 5 anos, 10, 20, 30... 40 anos, tem gente que passou todo esse tempo da igreja e saiu só depois de tanto tempo assim. Você sabe o quanto de coisa que tem lá dentro. Você sabe o quanto de coisa errada que tem lá dentro. Né? A gente estava falando aqui um pouquinho mais atrás aí sobre pessoas que fazem muitas coisas erradas e são acobertadas. Eu conheço vários casos que posso nomeá-los. Olha só lá dentro. De pessoas que fizeram coisas absurdas, totalmente contra os mandamentos e que é ensinado em todos os manuais. Mas hoje você vê lá em cargos de status e tralalá. Você não vê isso lá dentro? A gente pode ver, por exemplo, que muita coisa que é ensinado dentro da igreja não é praticado. Né? É apenas uma roupagem, né, para que você faça. Mas a gente sabe que muitos não praticam. Né? Quanta gente a gente não vê infidelidade, né, quebra da lei da castidade, e fazer mal para o seu próximo, ser desonesto nos negócios. Quantas vezes a gente vê isso dentro da igreja, principalmente no meu caso, né, 4 décadas dentro da organização e muitas outras pessoas aqui que devem estar ouvindo, que devem lembrar de um monte de coisa, e você vê essas pessoas que cometeram essas atrocidades, né? Às vezes acabaram emocionalmente com pessoas, prejudicaram psicologicamente aquele bispo que cometeu erros absurdos
né, com seus julgamentos desnecessários, adoecendo mentalmente as pessoas, né? Aí você fica sabendo, não, aquele lá subiu de cargo dentro da igreja. É isso que dá vontade de nunca mais querer pisar dentro daquele lugar. É por causa de coisas assim. E é complicado, né? Porque a gente vai estendendo aqui o nosso papo, né? Mas é isso aí. A gente vê que eles não praticam lá dentro, né? E voltando, né? Esse jejum realmente veio para mostrar mais um pouquinho como que é quem está lá dentro, como que agem, né? Só aquela mensagem que fala assim, irmão, vamos jejuar, tal, isso te ajude a voltar para o caminho. Peraí, me ajude a voltar para qual caminho? O que você quer que eu siga? Não, eu tenho que seguir o meu caminho, o caminho que eu escolhi para mim, pela minha essência, não porque alguém está querendo impor para mim que eu vá por ali. Tá vendo como a gente consegue aqui confabular muitas ideias, né, nesse bate-papo? É isso que eu queria, né, a gente bater um papo. Eu queria, nossa, por favor, né, quando você estiver ouvindo aqui esse podcast, você chegou até aqui, né, depois coloca nos comentários, vamos bater um papo, né? Geralmente, né, acho que para todos eu dou um coraçãozinho no YouTube, quando eu posto podcast lá e você comenta, eu sempre dou um coraçãozinho, né? Às vezes eu esqueço de um, mas aí eu vou lá revisar, esqueci, dou outro coraçãozinho, leio todos. Mas se quiser fazer perguntas, debater, vamos bater um papo, falar de assuntos, né? Tem algumas pessoas que nos comentários, né, quando eu posto no YouTube, pede sim alguns assuntos, né? Eu até tenho anotado algumas coisas aqui que futuramente vou fazer sim, né? Queria falar aqui para quem pediu assuntos, vamos sim conversar. Mas é isso aí, né? A gente está vivendo um momento difícil, né? E a gente vê a igreja totalmente tentando se reformular para tentar estar dentro, né? Lembra no começo, doou máscaras para a China, tá? E esquece dos membros, por exemplo, passando necessidades. Os membros do Nordeste que não tem nem água, mas são fiéis, estão lá limpando a capela, né? Que agora estão fechadas. Isso que a gente tem que ver, né? O quanto que a igreja ensina, mas não o pratica. Né? Se tem uma notícia que pode ser noticiado para todo mundo ver, ela vai estar lá, a igreja, né? A sua comissão de imprensa vai estar lá, né? Mas aqueles membros passando necessidade, que às vezes não tem a comida para o almoço, né? E são membros fiéis da igreja, ela não vai ajudar. E a gente já falou aqui de uma baita burocracia quando você pede para líder te ajudar nisso aí, né? Você tem que passar por uma verdadeira humilhação. Então muito que é praticado lá a gente vê que não acontece. E outra, se você tentar jogar sua opinião, é lógico, vão tentar debater, sabe aquela criança esperneando, né? Quando você, você tá batendo figurinha, não, foi eu que ganhei, eles não aceitam, não. Então isso é uma coisa que eu aprendi. Se você encontra um membro da igreja, às vezes você tem que pôr sua imposição, você tem que impor a sua posição perante o que ela está falando. Olha, eu descobri diferente daquilo lá. Mas não, opa, a pessoa deu aquele escândalozinho intelectual que ela acha que sabe, parou ali, né? Você já sabe quem que quer ganhar a conversa no grito, né? Então não adianta tentar, né? Esse é o verdadeiro, né? Isso eu ouvi falar esses dias, né? Conversando com um amigo, né? Esse é o verdadeiro jogar pérolas aos porcos. Você encontra um membro da igreja e fala, agora eu vou falar o que Joseph Smith fez, que ele nunca aprendeu lá. Vou falar todas as coisas do banco que Joseph Smith fez e deu calote um monte de pessoa, tal, que ele mandou queimar o jornal e tal, lá você vai querer falar um monte de coisa. Mas não adianta, né? A gente sabe o quanto que a gente queria passar isso para as pessoas, principalmente que estão dentro da igreja, né? E muitos de vocês falam assim, nossa, eu queria que todo mundo saísse da igreja agora porque eu descobri a verdade. Mas cada um ao seu tempo, e como eu falei, muitos nunca nem vão querer dar atenção para isso, porque são muito fechados, e isso condiciona. A nossa mente é feita de hábitos, né? E os hábitos, eles ficam enraizados em você de uma tal forma que você não consegue se libertar deles. Então é muito difícil. Geralmente você ouve falar numa ala, num ramo, sei lá, olha aquele irmão lá agora não vai mais na igreja. Talvez ele descobriu um monte de coisa, mas foi um que conseguiu romper, sair do quadradinho. E é a coisa mais difícil, mas quando faz, é um alívio. Você vê o quanto que você estava preso, né? E você tem opção, né, quando você descobre as coisas por você mesmo, de não ficar mais adoecendo mentalmente. Isso, né?
Isso é uma sorte, porque muitas das vezes quem está lá dentro às vezes sofre emocionalmente e não sabe, que é aquele sorriso amarelo de Mormon, que aquelas famílias que parecem que são felizes, mas tem um monte de problema, né? Mas não, elas são treinadas a estar, né, condicionadas como famílias de porta-retrato. Todo lugar onde aparece na frente das pessoas, você tem que parecer um porta-retrato de família feliz. É triste, né? Eu mesmo acho muito triste, porque muitas décadas que eu passei lá dentro, eu fui dessa forma. Né? Eu fui dessa forma, então não posso julgar. Mas é complicado, a gente fica triste, né? Então eu fico feliz, né, quando alguém que ouve os podcasts fala assim: ô irmão, gostei do que você falou. Né? Me chamam de irmão nos comentários: irmão, gostei porque ainda estou indo na igreja. Mas gostou do que eu falei. Ficou com desejo de pesquisar. E esse é o objetivo que eu quero. Que você ouça e fale assim: pô, eu quero pelo menos pesquisar. Me surgiu o interesse através desse podcast de dar uma pesquisadinha a mais sobre a igreja. Pronto, objetivo atingido aqui do podcast. Eu agradeço todo mundo que está aqui, né? O canal no YouTube está crescendo, né? Muitas pessoas estão assistindo, né? Porque como forma de vídeo, mas é um podcast, muitas vezes estão lá ouvindo, né? E eu fico feliz com isso, né? Que podemos criar uma verdadeira família, né? A gente tem um time aqui no YouTube também, muitas pessoas, desde a Vânia Amor, que encabeça um time grande, né? E a gente vai indo por aí afora, outros canais que estão se levantando, né? Ou outros meios que estão tentando abrir a mente das pessoas, né? Mas lembrando, né, que no meu caso não é para que ninguém saia da igreja, né? Mas se for pela pesquisa que você decidiu fazer, por ouvir aqui, eu estou muito feliz, né? Porque aí é a consequência. Eu não preciso querer que ninguém saia da igreja, eu tenho que querer pelo menos que você tenha o desejo de pesquisar. Porque se você pesquisa de verdade, você não fica dentro daquela organização, né? Se você pesquisou, está ainda dentro da organização, pesquisou de verdade, descobriu um monte de coisa, mas ainda está lá dentro, é porque alguma coisa te prende. É uma namorada que você quer estar lá, ou seu marido ou esposa está lá e não quer sair, e você quer ficar com ela, lógico. Ou é porque você tem alguns amigos, ou qualquer outra coisa, né? Que nem eu falei, não falei dos hinos, tem uma pessoa que eu conheço, eu gosto lá dos hinos da igreja, por isso que eu ainda estou indo. Ok, né? Mas, se você saber a verdade, isso já te ajuda muito, porque você não deixa ser dobrado por ninguém. Quando um bispo vai querer chamar atenção, e a gente já falou isso uma vez aqui, né? Muitos ficaram indignados com atitudes que eu contei aqui de alguns bispos, né? Que chega para pais de família e fala: irmão, você não pagou o dízimo esse mês, sua família pode estar nas mãos do inimigo. E eu volto a falar, que nem eu falei naquele vídeo, o que bispo que tem o direito de chegar para um pai de família, que às vezes nesse Brasilzão, com um monte de dificuldade que a gente está vivendo, dificuldade econômica, vai lá, irmão, esse mês você não pagou o dízimo, cuidado para sua família não estar nas mãos do inimigo. Que bispo que tem direito de chamar um pai de família e falar dessa forma com ele? Um pai de família não deve ouvir isso aí, ele não tem obrigação, né? O ouvido dele não é pinico para ouvir essas coisas. Ele trabalha para cuidar da família dele, e a família dele não está nas mãos de inimigo nenhum. Isso aí me deixa um pouco estressado, porque a gente vê o quanto que as pessoas cobram lá dentro e às vezes nem fazem. Quantas vezes eu já vi bispo, presidente do coro, né? Parece que agora não tem mais o coro, e cobrando todo mundo: vem para a capela, e muitos iam, e aqueles que cobraram nunca estavam lá. Cobravam das atividades de limpeza e não sei o que tem, mas nunca estavam lá. Mas eram bons do quê? De mandar, eles gostam de mandar, né? A igreja, ela te dá a possibilidade de você aflorar aquele comandante que você tem. Quando eu falo em comandante, eu lembro um pouquinho antes de Joseph Smith morrer, que ele já estava andando até com roupa e chapéu de general, com espada, queria se chamar de general. Me lembrou isso. Mas voltando aqui, né? A igreja, ela dá oportunidade de você estar em cargos que você comanda, né? E às vezes você não tem emocional suficiente para isso, você quer humilhar as pessoas, ou você quer passar por cima, e é assim que muitos líderes dentro daquela organização são. Então, pessoal,
A gente tem falado aqui, né? Esse bate-papo tá bem legal, a gente tem falado algumas coisas. É lógico que assuntos estressam, porque muitas coisas ali maltratam mesmo, né? Certas atitudes ali a gente vê, nossa, é ensinado um monte de coisa que realmente não praticam. Os líderes, às vezes, não sabem nada do emocional e vão e arrasam com o emocional das pessoas. Né? A gente não tem falado, quem que lembra que quando a gente falou no podcast, você que acompanha talvez vai lembrar, né, que uma irmã foi lá com quadros de depressão pedir ajuda para o bispo, e o bispo falou o quê? Irmã, canta hinos em pensamento que vai te ajudar. Olha o conselho erradíssimo que um bispo deu para uma irmã, né, da igreja, uma irmã da igreja. Cadê aquele conselho que deveria ser o correto? Procura um profissional. Mas não. Aí ele vai falar o quê? Não, o manto que está sobre mim, eu recebi a revelação de falar para ela cantar hinos na mente. Aí foram lá ver depois de algumas semanas que não estava aparecendo na igreja, a irmã estava internada com um quadro severo de depressão e teve que ser medicada. Você está vendo até onde chega? Né? A gente tem falado que a igreja é muito boa de reter as pessoas. A igreja é muito boa para prender você com ritos, com rituais do templo, e Lúcifer olhando no seu olho, falando que se você não cumprir, você vai estar no poder dele. A igreja é muito bom de segurar você nessas coisas. Mas ela é horrível em tratamento de pessoas. Ela não sabe como tratar o emocional das pessoas e fica quase em todos os casos, né, se você for ver em entrevistas que tem aquelas... Nossa, imagina quantos casos que tem de líderes destruindo emocionais, destruindo o psicológico das pessoas por conselhos errados e não saber nada de pessoas. Mas estão lá naquele patamar. Não, o Senhor capacita os escolhidos. Mas até ele ser capacitado, quantas mentes ele já destruiu dando conselhos errados? Então é muita coisa que a gente tem. Se a gente for para bater um papo aqui, a gente vai dias a fundo, né? Mas é legal. Então batemos um papo legal. Vou pedir para você, quando eu postar no YouTube, para que você comente, né? Vamos bater um recorde de comentários aqui nesse podcast, de a gente debatendo assuntos, e prometo dar coraçãozinho para todos e responder se vocês perguntarem. Vamos debater, né? E com isso, é pesquisar, sem estar em nenhum quadradinho que faz a gente livre, sem limites, para você saber, procurar o que você quiser, né? É assim que a gente deve ser, né? É assim que a gente deve viver na nossa essência. Beleza, pessoal? Obrigado por ouvir esse podcast, esse bate-papo, e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.